Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje nós nos reunimos para celebrar os 300 anos de Minas Gerais. Recebemos aqui o Marconi Ferreira, né, escritor e memorialista itabirano, o seu Antônio Beato, né, o presidente da Associação das Guardas de Congado de Itabira, né, e também capitão, né, da Guarda da Água Fresca, a Isael Azevedo, que é jornalista, historiadora, professora e fotógrafa, e eu, Ana Alvarenga, professora e historiadora. Quando a gente fala da celebração dos 300 anos de Minas Gerais, nós nos recordamos de uma medida do Dom João VI, né, no dia 2 de dezembro de 1720, em que ele decretou a separação, né, do território minerador da capitania de São Paulo. Então, nós celebramos, então, essa formação administrativa e política de Minas. Mas a nossa história é mais antiga do que isso, né? A nossa história remonta aí aos primeiros descobrimentos auríferos, né? As façanhas dos bandeirantes, né? Associados aos indígenas, como dizia, né? O Sérgio Buarque de Holanda, né? No seu texto Caminhos e Fronteiras, né? Foram os índios que ensinaram esses bandeirantes a entrar nessas matas, adentrar nos sertões, esses territórios não habitados, né? E aliado a isso também, a Igreja Católica, né, o rei de Portugal como um grão-mestre da Ordem de Cristo, né, também trouxe, né, a igreja, né, durante as expedições, participando disso aí, de toda a formação dessa mineridade, né? A Julita Scarano compara as descobertas das conquistas, a historiadora, como as cruzadas, né? Então, a igreja sempre esteve presente nas Minas Gerais. Podemos falar também da arte barroca que se iniciou nesses primeiros tempos nas Minas, né, da mão de obra escravos, de várias pessoas que vieram para esse território minerador de várias regiões de África, né, em busca de riquezas vieram pessoas de várias outras capitanias, Rio de Janeiro, a Bahia, Pernambuco, né? Então, Minas Gerais foi um caldeirão cultural que se formou ali, e Itabira não está muito distante disso, né? Se a gente pensar, a gente celebra 300 anos, mas o cônego Raimundo Trindade fala que o povoado de Itabira começou em 1705, né? Com o padre Manuel do Rosário e com João Teixeira Ramos. Já o Saint-Hilaire fala que foi em 1720, o mesmo ano da celebração dos 300 anos de Minas, né? Com a chegada dos irmãos Albernaz, que avistaram o pico do Itambé, né? E foram, chegaram até o Cauê, encontraram ouro de aluvião aqui, né? Então, celebrar Minas, Itabira faz parte de Minas. Então, a gente não podia deixar nesse festival da gente falar sobre Itabira, sobre o que é ser mineiro, sobre as nossas práticas, os nossos ritos, os nossos mitos, né? Os nossos parentescos, como nós estávamos conversando aqui, né? Falar sobre o que é ser mineiro, né? Então eu convido agora, quero fazer uma pergunta ao Marconi, né? Porque essa mineiridade itabirana, né? Que o mineiro tem sempre aquela coisa, né? Daquele recém-chegado, ele ficar meio ressabiado, assim, né? Então tem um caso aqui em Itabira que é muito legal, que me lembra a minha pesquisa, Marconi, porque os negros de Vila Rica, que se associaram na Irmandade de Nossa Senhora das Mercês, eles não aceitavam os africanos, que eles viam os africanos como os estrangeiros, e eles eram nacionais. Em Itabira, você me falou um caso que os itabiranos ficaram ressabiados com a chegada dos ingleses, né, aqui em Itabira, para também trabalhar na mineração. Conta pra gente como foi isso, o que aconteceu, qual foi o resultado disso? Falar de Minas é gostoso, e falar de Itabira melhor ainda. Não é isso? Mas acho que houve aqui em Itabira uma resistência cultural quando os ingleses chegaram, né, para trabalhar nas minas. Então o mineiro de Itabira, eu gosto muito de dizer que é o mineiro de Itabira, gente que veio de todos os lugares, né? Então eles viram eles falando aquele idioma, né, diferente.
Ah, mas pelo amor de Deus, o que é isso? Ninguém entende nada. Então vamos construir uma linguagem, um dialeto, né, para que eles também não entendem. E aí ficou no legado, na história de Itabira, Aguilar de Camaco, né, que é uma resistência cultural comprovado que foi feito pelos mineiros, né, aquele pessoal que subia a montanha para quebrar pedra dura, né, aquele pessoal, né, vamos dizer, simples, pé rapado, né, aquela gente humilde, né, igual que nós estávamos dizendo, o mineiro é humilde e desconfiado, então essa linguagem eles não vão entender, que é a Aguilar de Camaco, né, que é uma linguagem mais memorial. É muito difícil, há mais tempo a gente queria falar um dicionário, mas não tem como. Por exemplo, meu nome, Marconi, é Carmone. Então o que eu faço? Eu mudo a consoante, né? Em vez de falar vogal, a consoante, né? Carmone, né? Bola é loba, casa é zaca, cerveja é verseja. Agora, ela tem uma variação. Por exemplo, ele é Leide, né? A palavra é totalmente. Não é Onis, tá? E a família itabirana fala da Aguilar de Camaco. Eu sempre comento que a Aguilar de Camaco é um bem imaterial. É uma coisa da gente, da nossa gente. Eu fui escoteiro durante muitos anos, né? O meu querido grupo escoteiro, nós falávamos só em Aguilar de Camaco. Chegava em outra cidade, todo mundo falando Aguilar de Camaco. E nós temos um ritual que chama Fogo de Conselho, nas noites, onde que junta todos os escoteiros, canções, e a gente falava em Aguilar de Camaco. E a cidade, as pessoas de da cidade ali que a gente estava visitando, acampando, vinham participar, né? E nos meus poemas, tem vários poemas em Aguilar de Camaco. Isso é muito legal, Marconi, porque na minha família, né, meu avô fala, né? Eu sei poucas palavras, eu só sei a célebre frase quando você tem que perguntar para alguém que sabe falar, se eu bebasse lá fago em Aguilar de Camaco. Mas é uma coisa presente no nosso cotidiano. Alguns tios meus também falam, né? E é uma coisa nossa, essa questão do itabirano, que se sentiu, peraí, o inglês fala uma língua que eu não domino, então nós vamos falar uma coisa aqui que eles também não vão dominar. É uma esperteza do itabirano, uma coisa bem de Itabira, né? Também de se preservar, né? Muito rica, muito legal. Eu lembro mais, aqueles campeonatos no Atlético ali, no Clube Atlético Itabirano, eles xingavam o juiz em Aguilar de Camaco. Eu não entendia nada. E tem família itabirana que falam diariamente a linguagem Camaco, né? É bacana. E tem muitas pessoas que falam, não é isso? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também de um caso muito interessante de Itabira, que é o São José do Quarto Escuro, uma devoção também que tem relação com a mineração, com Itabira desses tempos, né? Conta pra gente, Marconi. Bom, Itabira é engraçado, a igreja ela teve muita influência nesses 300 anos de história de Itabira e a história de Minas Gerais, não é isso? A influência da igreja católica foi de suma importância, né? E nós lembramos os grandes sacerdotes da igreja, né, os antigos. Monsenhor Júlio Ingrácia, né, que foi um grande historiador, contou a história de Itabira, né? E outros, Padre Santo, né, que morava aqui na Rua dos Operários. E depois veio o tempo, né, Padre José Lopes dos Santos e Padre Zé Lopim, né? Mas nos anos, assim, na chegada da Vale do Rio Doce, tinha uma devoção que chamava São José do Quarto Escuro. O que é São José do Quarto Escuro? Que devoção? Por que essa prática? São José sempre foi um santo muito querido da Igreja Católica, esposo de Maria, né? Então tinha uma moral muito grande, né? Esposo da mãe de Jesus, criou Jesus Cristo. E ele era um santo que tinha muitos devotos, né? Sempre teve. São José, o patrono da igreja, né? A gente parece que é isso mesmo. Parece não, é. Então, na igreja do Rosário, antiga igreja do Rosário,
Para quem conheceu, do lado direito tinha um altar muito bonito, em honra ao São José. Esse altar era muito cheiroso, porque era coberto com lírios brancos. E ali, você ouvia, chegava na igreja, eu lembro que eu ajudava o padre Zé Lopão naquela época, você chegava na igreja e você ouvia, né? Mesmo depois dos anos 60, sempre alguém cantando aquele hino, lembrai-vos São José, ó protetor querido. E tinha uma torcida, falar torcida no sentido, né? Torcida de futebol não. Tinha muitos devotos. Quase todos os nomes na cidade tinha que ter José. José isso, José aquilo, José aquilo. Um belo dia, era véspera de uma festa de São José, que é em mês de março. De manhã cedo a zeladora chegou, abriu a porta da igreja e viu a imagem quebrada. A imagem principal de São José quebrada. Aquilo causou uma consternação muito grande, porque estava faltando 4 ou 5 dias para a novena. A novena e tem o tríduo, os 3 dias, né? E a procissão, que era muito bacana a procissão, com muita pompa, né? O São José, o esposo de Maria, tinha que ser uma festa bonita. Como é que arruma? As imagens vinham de Ouro Preto ou do Rio de Janeiro. E nós tínhamos o grande santeiro, que é Alfredo Duval, que fazia algumas imagens. Né? Que nós temos uma obra maravilhosa de Alfredo Duval hoje. O que aconteceu? Pediram ao Alfredo Duval, com 3 dias, 4 dias fazer, é difícil. Mas ele fez. Só que ele fez a imagem de São José com os pés trocados. A bota direito, esquerdo. Assim, mas, certinho, mas o pé estava assim. Né, na prece. Quando o padre viu aquela imagem, não vou sair com essa procissão, de forma alguma, não tem como eu levar essa procissão, vai ser piada, né? Aí uma filha de Maria, né, que tinha uma congregação muito bacana em Itabira, tinha filho de Maria, irmão Santíssimo, congregado mariano. Aí o que eles fizeram? Padre, vamos colocar lírios brancos no andor. Eu falei, não, tudo bem. Aí saiu a procissão bonita, maravilhosa, desceu a Tiradentes, o centro histórico, né? Vamos dizer assim, hoje centro histórico. E aquela procissão, e quando voltou para a igreja, o padre falou assim, desmanchar o andor e mandar a imagem para o campestre. No campestre tinha uma igrejinha de Nossa Senhora da Piedade, onde que era ali no Valério Doce, atrás do Valério Doce. Né? E aí lá tinha uma sacristia, mas ela tinha pouca iluminação. Então colocaram São José ali. E daí em diante, São José do quarto escuro, porque a igrejinha era escura. Ficou num quarto escuro. Mas e as senhoras, né, devotas, né, eles falam beata, mas eu não gosto de falar que é beata, não, porque as pessoas, quando tem fé, né? Mas antigamente eles falavam beatas. Então elas iam rezar ali. E deu que a Vale do Rio Doce estava chegando em Itabira, então o santo virou milagreiro. Né? Então eu tenho até uma oração que na época a gente escreveu, está nos meus livros. Vale eu, São José do quarto escuro, ilumine a cabeça do doutor para Isé entrar na mina. Eu prometo fazer um lindo andor para carregar você. Eu prometo encher de lírio branco, andar pelas ruas do campestre, vou mandar enfeitar as ruas do campestre todinho de bambu e bandeirinha, vai ficar igual o arraial do pau fincado. Porque Zé Lopão sempre chamava, via aquele tanto de bandeira do campestre, o arraial do pau fincado. E a verdade é o seguinte, que a gente colocava, as nossas mães, as mulheres dos mineiros, colocava, vamos dizer assim, as janelas com as forro branco, toalha, retrato de padre Zé Lopão, 2 velas de lado, de dia, 10 horas da manhã, sol quente. Prometo de convidar a banda Santa Cecília para tocar. Você não vai arrepender. É uma oração mais ou menos assim. Então ficou no legado de Itabira que São José do quarto escuro fazia milagre. E eu lembro muito bem, na casa da minha avó, aqui na Rua dos Operários, tinha um tal de falar assim, você ouvia de noite aquela
exclamação, vale eu, meu São José do quarto escuro. Eu vou falar isso porque funciona. Presente, né, na história de Itabira e de Minas Gerais. Não, com certeza. Stael, você teve um contato com manifestações religiosas também, né, com gado, com os marujos aqui de Itabira, região. Você até registrou em fotos belíssimas, né, na exposição Cores, Tambores, Ritos e Ritmos. Fala um pouquinho para a gente como que foi essa sua experiência com a fotografia e como que foi esse seu trabalho como pesquisadora, né, dessa religiosidade. Boa noite a todos, colegas, né? Boa noite a quem está nos assistindo. Muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, a história é longa. Que bom, estamos aqui para ouvi-la. Né? A experiência, ela começou com a fotografia. Eu posso falar assim que Maria Alice, secretária de Educação de Itabira, ela foi minha madrinha da fotografia, sabe? Nessa questão de conhecer a fotografia, de viver a fotografia. Por quê? Eu morava em Poema ainda nessa época, trabalhava lá com projetos de resgate cultural nas escolas, e um dia a secretária me ligou me pedindo para se eu podia fazer uma pesquisa dos acervos fotográficos de Poema, de fotos antigas, das famílias de Poema, que um professor estava fazendo uma exposição de fotos antigas de Itabira e ela, né, viu em mim a possibilidade de estar conseguindo essas fotos. E aí, eu, né, por ser de lá, né, minha família toda de lá, tanto de pai quanto de mãe, do lado de pai e mãe, eu tive muita facilidade de conseguir esses acervos familiares de fotos antigas, né? Coisas assim que às vezes as pessoas têm muito resistência de passar, de emprestar, mas por ser do lugar, né, eu tive uma sorte de estar conseguindo ter acesso a esses álbuns de fotografia. E aí ela falou assim, você procura aquele menino bom da fotografia que tem lá em Poema, aquele rapazinho, é o Rony Jober, que ele vai poder te ajudar, né, a fazer a separação, a talvez se precisar de tratar a fotografia, né, ele pode estar te orientando, porque ele já era fotógrafo nessa época. E aí procurei o Rony e nosso trabalho começou junto. O Rony já tinha uma experiência como fotógrafo, inclusive hoje ele tem 2 ou 3 livros, né? E a gente começou a trabalhar juntos. E nessa época eu comecei, na coluna dele, que ele tem uma coluna semanal no diário, de fazer uma fotolegenda. Ele falou assim, vou abrir um espaço para você com a fotolegenda. Aí eu falei, eu quero, né? Aí era assim, era bem simples. Eu punha uma fotografia antiga, colocava o nome dos personagens, falava, fulano de tal, né, era comerciante, em tal época, e Poema tal. Que legal! Aí eu comecei na coluna dele. Aí teve uma vez, chegou uma época que, por alguns motivos lá, eu falei assim, eu não vou poder continuar escrevendo, não. Aí o Luiz me ligou, Luiz Miller, que é o gestor maior do Diário de Itabira, falando assim, não, vou te dar um outro espaço no jornal que você vai fazer uma coisa maiorzinha agora. Aí eu ganhei 1/4 de uma página. Aí eu comecei a fazer minhas fotos, fazer uns textos maiores, sabe? E a coisa foi crescendo. Aí um belo dia, uma entrevista que eu fiz com um senhor chamado José do Carmo, lá de Poema, que ele me contou uma história que ele tinha sido escravo e vendido com 13 anos. Uau! Aí você vai falar assim, mas como, gente? Né? Ser escravo ainda, assim, isso deve ter uns 15, 20 anos. Aí as pessoas, mas como? Não, ele foi. A situação de escravo hoje, às vezes, ela existe ainda. Você exploração na região exploração, rural. Porque assim, para você ser escravo, você tem condições para ser escravo. Né? Por exemplo, você ser vendido é uma condição de escravo, né? Uma outra condição é você não ter liberdade, né? Não? Então,
algumas características eram bem fortes na história que ele me contou da vida dele. Né? Uma criança no Brasil do século XX, né? Século XX, início do século XXI, contando uma história de escravo. Aí pronto, aí eu fiz uma matéria com ele, e de repente eu estava a capa inteira, mas outras 2 páginas do jornal, né? Aí foi legal isso, né? Porque aí me incentivou, e assim, e uma coisa foi puxando a outra. Aí eu comecei a fazer aulas com o Rony, né, aí eu comecei a estudar mesmo, né, comprei minha máquina, uma primeira máquina, fui fazendo. E gerou isso. Hoje eu já tenho 10 exposições, né, que eu já fiz. Itabira eu fiz várias. Gosto de fazer Itabira porque eu acho que é a minha casa, sabe? E assim, é o que eu amo de estar hoje podendo ter 2 exposições, né, nesse segundo semestre de 2020, está apresentando 2 exposições, né, com conteúdos históricos, né, e culturais da cidade, e uma outra também que eu fiz em Portugal, que eu levei o Congado de Itabira, e também nos Estados Unidos, que o São Antônio Beato acompanhou a gente, que além da exposição, eles também apresentaram lá. Isso é muito interessante, né? Vocês me falaram que Itabira também sediou, né, seu Antônio, um encontro de congadeiros, né? Como que foi esse encontro? Itabira recebeu, né, várias guardas, né, de várias regiões, aí vocês se apresentaram, houve uma troca, né, dessas representações. Conta pra gente como que foi isso. Você perguntou sobre qual encontro que eu senti mais emoção. Foi esse encontro da regional, né? Da Assembleia. Inclusive eu não pude participar, que eu estava com a minha perna meio de dúvida. Então eu me vem, São Antônio, vem para cá, vim de que jeito, eu não estava podendo andar daqui a ali. Mas fiquei, pela filmagem que eles fizeram aqui, o trajetória, eu pelo menos em Itabira não aconteceu ainda não. Foi uma maravilha. Tivemos aqui uma base de 700 e tantas pessoas, nunca aconteceu com isso. Então foi muita gente, foi um dos encontros mais maravilhosos que eu consegui contar. Porque a gente faz esses encontros aí da Festa Senhora do Rosário, mas tem época que a gente fica até meio triste, porque nem a população não dá ideia, você entendeu? É o que eu estava falando com ele aqui. Então, antigamente, pelo que ele conta aqui, o pessoal dava mais ideia pela Festa Senhora do Rosário, entendeu? Hoje está custando chegar, começando a melhorar a ideia que o pessoal agora está aproximando. Inclusive, eu tive uma ideia de até conversar com eles aqui, com o bispo aí, para fazer. Na época da Festa Senhora do Rosário, a padroeira de Itabira era para ter mais respeito um pouco, voltar algumas igrejinhas para cá, para poder chamar a atenção da população. Porque do jeito que estava, não estava só barulheiro para a rua fora, batendo, e você olha, não está vendo ninguém. Eu achei aquilo muito triste, entendeu? Então, por ser, para mim, pelo menos, é uma joia que eu tenho, é um trabalho que eu faço de coração, né? Que quando eu aproximei em dia de criança e eu venho, tem isso na minha cabeça, que meu pai era marujeiro. Acontece que quando o Zé Margarida me convidou, entra, São Antônio, no grupo, eu falei, só Zé, enquanto eu não aposentar, não entro, porque eu sei a responsabilidade que tem. Porque a vez um dia o senhor tem uma peça para fazer e eu não posso ir, porque eu estou em trabalho. Então, aí eu fui aposentando e, à primeira vista, como diz, fui igual amor à primeira vista. Abracei essa causa. Hoje eu sou capitão, estou tocando o barco que o Zé Margarida deixou para nós. Que maravilha! Não, e não é só o senhor, né? Na sua família também tem outros membros que tocam também, que fazem parte, né, da guarda. Você poderia dar uma palhinha com a gente, com o seu netinho, seu Antônio? Vem cá, junta com a gente. Isso vai ser lindo. Esse trabalho nosso, inclusive com a força do meu netinho, o Luca, né? Lucas Beato, isso aqui seja bem-vindo à nossa aula. É uma benção que Deus mandou para mim, para dar continuidade da nossa cultura viva,
que é a cultura itabirana, eu considero a cultura viva, que nós fazemos o vivo, o pouco que nós sabemos, nós fazemos vivo para a população. Não só aqui dentro de Itabira, como nas comunidades. Com todo prazer. Né, Luca? Vamos lá? Fala, Luca, um pouquinho se você gosta. Né? Pode tocar? Claro. Vamos lá, vocês dois? Pode tocar? Claro. Vamos, estamos esperando, estamos ansiosos. Essa coisa linda, avô e neto, gente. Isso é muito carinho, é muito lindo. Mas então, o Luca vai ser o meu procedente. Na hora que Deus me chamar, eu vou pegar a bandeira em nome de Jesus. Amém. Que lindo. Vamos lá. Uau, muito bom. Parabéns a vocês dois. Ficou excelente. Uma maravilha poder ouvir, né? Eu queria... Oi, Stael, você também está com... Além de você ter registrado os congadeiros, essa arte, essa cultura viva, né? Você também está com uma exposição, né, aqui no festival, que se chama Retratando Itabira e Barão de Cocais em uma perspectiva histórica e geográfica. Eu queria que você falasse para a gente qual foi o seu olhar para fazer essa exposição, em que você se inspirou, né? Olha, Aninha, a inspiração, ela na verdade, assim, ela chegou agora, né, com o convite para estar fazendo essa exposição, mas esse trabalho já começou antes, em 2015,
quando eu fui convidada para fazer as fotos de uma revista para a Câmara de Barão de Cocais. Né, foi um trabalho que a Câmara fez que contou a história desde, né, de Barão, quando era aquele pequeno povoado, até os dias de hoje. De hoje não, né, de 2015 na época. Né? Então, assim, eu tive a sorte de poder conhecer tudo em Barão, sabe? Porque a revista precisava de colocar tudo que tinha de bom, das pessoas, da história do lugar, da cultura. Então eu fui a vários lugares em Barão, eu rodei assim, o município inteiro. Inclusive, assim, tem lugares hoje que a gente não tem nem mais acesso. Tipo, eu tenho fotos da revista do Distrito de Socorro, que hoje as pessoas não vivem lá mais por causa do risco que tem daquelas represas da Vale lá, né? Depois que nós tivemos essas tragédias aí de Mariana, né? E outras mais em Minas Gerais, então lá foi isolado. Socorro, por exemplo, ninguém mais entra no distrito. E foi um distrito que eu fui muito bem recebida, que as pessoas maravilhosas, sabe? Me receberam, abriram as portas da casa, abriram as portas dos sítios, das fazendas, para eu fazer fotografias, né? E para contar a história. E é muito bacana isso, porque as pessoas do lugar, sabe, de Barão, elas são muito parecidas com a de Itabira. Elas querem contar as histórias, elas querem mostrar os seus retratos, elas querem que você publique, elas não têm, sabe, elas não têm vergonha, é honra, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu chego num lugar assim e sou tão bem tratada, porque Itabira me recebe assim também. Sabe? Então, assim, aí eu ia indo em lugares, sabe, que estavam me contando histórias, né? Eu ia nas igrejas, eu fui nos distritos, eu fui nas cachoeiras, eu conheci, por exemplo, em Barão de Cocais, o sítio arqueológico de Pedra Pintada, né? Porque você falou aí, porque a história de Barão, né, na questão do desenvolvimento maior, ela começa no século XVIII, né, com aquela questão da mineração, né, da descoberta do ouro, de aluvião, mas ela é muito antes, ela vem lá da pré-história, né, porque aquele sítio arqueológico lá, ele é datado de 6 a 10 mil anos, né? Então, é uma história muito grande. Então, quantas coisas aconteceram. E o que é legal é que parece que aqui em Serra dos Alves também, Ipoema, tem também alguns, né? Tem algumas... Tem alguns vestígios, sim, parece que são menores. Eu ainda não tive acesso, não, mas eu já vi em fotos. E também não foi estudado igual a Pedra Pintada foi, né? Porque o Peter Lund, o dinamarquês, né, arqueólogo, antropólogo, naturalista, ele veio aqui e estudou mesmo. Então, assim, além das pinturas rupestres, nós temos outros vestígios, né, como cerâmicas, como machadinhas. Então, assim, é um acervo muito grande. E isso fica numa propriedade privada, mas que as pessoas podem visitar, pagam uma pequena taxazinha lá, sabe? Mas só para os donos manterem o lugar administrado, bem cuidado, coisa né, pequena. E agora não sei nessa coisa do Covid aí, como é que está, né? Se está tendo acesso nesse momento. Quem quiser visitar tem que procurar saber. Mas então, assim, aí eu vou e faço essas fotos, assim, nossa, olha que tamanho de história, né? Sim, riquíssima, né? Essa região nossa tem uma história fantástica, igual você falou assim, as paisagens naturais, as cachoeiras, né? As matas, né? A fauna, a flora de Itabira. Eu sou muito encantada com aquela orquídea itabirana, gente. Que beleza que tem aquilo ali, né? E é engraçado, Aninha, porque essa região nossa aqui, ela é uma transição de Mata Atlântica para o Cerrado, né? Mas ainda é assim, é diferente. Você tem, então, eu vejo, por exemplo, a vegetação que eu vi lá, tem coisas que eu não conhecia daqui, sabe? Que tem algumas coisas em comum, tem outras que não, né? Algumas plantas, alguns animais. Animais na maioria, sim, mas eu acho que a vegetação, ela é de transição, mas ela é diferente um pouquinho, sabe? Mas, ao mesmo tempo, nós temos as extrações nós tivemos a extração do Hortanta, Itabira,
quanto em Barão, e em seguida a do minério de ferro, né, até hoje, que Barão também, né, tem minas e minas, aqui Itabira também. Então, é muito parecido. E eu achei interessante que depois que eu fiz essa exposição aqui pela Fundação, né, porque o tema é Somos Minas Gerais, 300 anos de história de Minas, né, fazendo corte temporal de século XVIII para cá, né? Aí eu achei interessante, porque aí o Luiz Miller, que é um grande escritor para mim, assim, sabe, um dos melhores que tem aqui em Itabira, ele viu a exposição, ele fez uma relação bacana do meu trabalho com um livro de Drummond, com uma poesia que contém nesse livro aqui, ó, de Carlos Drummond de Andrade, que é o Claro Enigma. Então, ele falou que nesse Bens e Sangues, que é um poema que contém nesse livro aqui, quem quisesse fazer um diálogo com Barão de Cocais e Itabira, e esse diálogo, na verdade, ele poderia ser possível até uma fita de cinema, passando as imagens com a poesia de Drummond, porque ele também faz esse diálogo, sabe, dessas cidades aqui, do Qualidrata do Ferrífero, né? Então, assim, muito do que Drummond falou aqui se estende para demais regiões, né, próximas a gente aqui. É um diálogo. É igual ele falou assim, do Drummond com as fotos que eu fiz, você está entendendo? Não, é claro, o Drummond não pode faltar nessa questão de somos mineiros, somos itabiranos também, porque o Drummond, com a sua poesia, com a sua arte, ele narra Itabira em versos, né? Com o livro Boi Tempo. Uma coisa que eu acho assim, é um poema singelo, até pequenininho, que eu acho que mostra essa questão de Itabira como uma cidadezinha mesmo, como um lugarejo onde que você é bem recepcionado, você também, que o mineiro é meio desconfiado, né? Que é o poema Cidadezinha Qualquer, que diz assim: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um burro vai devagar, um cachorro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Então, essa mineiridade, essa calmaria, né, essas paisagens lindas, né, é tudo que a gente falou, essa cultura viva, né, para dizer que somos mineiros, existem um imaginário nisso aí, né? Ontem a gente começou a discutir sobre isso, mas além de ter esse imaginário, há permanências na história. Olha que interessante para vocês verem, esse ser mineiro. Quem nunca ouviu alguém virar para vocês e falar assim: ah, fulano, vai pro quinto dos infernos, um xingamento, é feio. Mas que quinto que é esse? O quinto era o imposto. Na época da mineração, que se cobrava, né? Cobrava de 20% do ouro que era extraído. Quem nunca ouviu falar assim: ah, fulano está lavando a égua. Por que fulano está lavando a égua? Porque era extraído o ouro, colocado, armazenado os animais para transporte, para levar para casa de fundição. Mas aí num lugar mais, depois de entregar o ouro, num lugar mais quietinho, a égua, o animal era lavado, né? E aquele restinho era guardado. E quem nunca ouviu falar assim: ah, fulano é santo do pau oco, né? Por que é santo do pau oco? Porque eles utilizavam os santos para contrabandear ouro, metais preciosos, para levar de procissão de uma igreja central para uma que ficava numa região mais fronteiriça, né? Para ter esse contrabando todo aí. Então, a gente é uma coisa que a gente pode dizer, identidades, né? Nós somos elementos em identificação em curso. Não dá para fechar o que é ser mineiro. Ser mineiro é ser todo dia, é ser o que a gente é, né? O que a gente está falando aqui, né? Toda essa manifestação aí. Ontem, o seu Antônio Beato estava falando do mito do Chico Rei,
né? Isso está dentro de nós, né? Dessa mineiridade nossa. Está eu vendo essas paisagens lindas, registrando a música, os ritmos, pesquisando com gado. Marconi contando histórias maravilhosas para a gente de Itabira antiga. Marconi era coroinha do Padre Zé Lopão, né, Marconi? Conta pra gente. As cascudas, tomava muitas cascudas, né? Ia fazer bagunça com o sino, padre, medo da encomendação de defunto, né? E outras coisas mais que é coisa linda naquele tempo, né? Igual aquilo que eu estava dizendo, a igreja teve um papel maravilhoso. Marconi, você falou também que Itabira era uma cidade que tinha uma cultura muito bacana, né? Que tínhamos um teatro, que era poucas cidades de Minas que tinham um teatro. Esse lado da população de Itabira, nós tínhamos o teatro ali na Praça da Catedral, o Teatro de Itabira. O cinema, depois, um tempo depois, o cinema tinha orquestra tocando na hora do filme. Né? Itabira teve muitos grandes maestros, muitos compositores que deixaram peças. A banda Ayotep Itabirana, o acervo dela de vários compositores itabiranos. Então Itabira tem essa, vamos dizer assim, ali na Tiradentes, na rua Tiradentes, quase todas as casas tinham um piano. E nas tardes, dizem que as pessoas mais antigas dizem isso, que as pessoas vinham para a porta das casas, sentavam no passeio, na calçada de ferro, né, com as pedras enormes, para ouvir o piano tocando. Itabira teve vários corais muito bons naquela época. A igreja, né, eu lembro da minha mãe, aí já é uma recordação, tocava na harmônio, né, na Igreja da Saúde. As bandas, principalmente a Santa Cecília, que eu vivi nessa influência, na casa de vovô, era música todos os dias. Minhas tias tocavam piano, minhas tias tocavam clarineta, vovô Bombardino, Doroteia Reis, saxofone. Estudaram meu tio, tocou 30, 40 anos prato, mas tinha sua influência muito bacana. E outra coisa interessante, as procissões. Gente, era um teatro móvel na rua Tiradentes. Eu lembro das procissões que metia medo na gente, porque na procissão do encontro, as mulheres vinham da saúde e os homens, as mulheres com a imagem de Senhora das Dores e a banda Santa Cecília, que acompanhava a imagem de Senhora das Dores, tocando só marcha fúnebre. E a banda Ayotep Itabirana, que era da igreja da catedral, a igreja da matriz, vinha tocando dobrado, que são peças festivas. E aquele silêncio na Tiradentes, porque não tinha movimento, barulho nenhum, a não ser as bandas tocando, ou se não, assim, quando a banda terminava de tocar, eu vivenciei isso, porque eu acompanhava a procissão Senhora das Dores, porque a banda Santa Cecília era da Senhora das Dores, né, da matriz do Senhora da Saúde. E eles colocaram a partitura que é atrás da gente e a gente ia na frente. E assim que a banda terminava de tocar, as mulheres dos músicos, minha mãe e os filhos dos músicos, cantavam em latim. Em latim. Imagina aquele negócio, aquele vento frio, né? Aquele barulho, vamos dizer assim, aquele silêncio. E aquelas peças em latim, aquilo batia nas pedras de Itabira, igual eu falo com muita propriedade, e espalhava, e aquilo metia um terror na gente também, que fazia medo. Sim, é uma das coisas que é o teatro que eu tinha medo quando era criança, era daquele Cristo nas procissões. Gente. Nosso Senhor dos Passos do Rosário, quem não tinha medo? O da Saúde já era mais bonitinho um pouquinho, mas do Rosário está aí até hoje. Ele não é bonitinho. Outra coisa que Itabira teve, que é bom a gente colocar aqui, é o São Jorge. São Jorge, meu filho, São Jorge, a gente tinha medo de São Jorge. Ele ficava atrás do altar mor da igreja da catedral, e os olhos eram de vidro. Era de vidro e balançava. Vou contar só um pouquinho aqui.
Um dia a gente estava na Procissão Santíssima, né? Sou Intelecto, que era o coordenador dos coroinha, falou, gente, vocês vão subir para a Procissão Santíssima, mas quando você vai levar o Turíbio. E o outro coroinha com a naveta, e a naveta é que você coloca o incenso. E Zé Lopão falou assim, não vai gastar muito incenso não, porque tem que dar para 3 bênçãos. A primeira bênção, naquela onde é a pracinha do macaco, outro perto da saúde, outro nos rosas, aqui nos rosas. No centro. Então, o que aconteceu? Quando chegou perto da banda Eutep, nós colocamos incenso demais. E aquele tem fumegou, fogo para tudo, fumaça. Zé Lopão estava lá em cima, ele voltou com a batina e gritando. E mandou a gente ir para o Rosário. E falou com o seu Intelecto, coloca ele lá próximo à imagem de São Jorge. Minha filha, a gente ficava morrendo de medo do santo, que era um pavor, e clamava a Senhora do Rosário para aliviar, porque ele não sabia que Zé Lopão chegava e ia dar um cascudo na gente. Que ele fazia isso. Aí o que aconteceu? E o Rosário era muito escuro. A igreja do Rosário, a iluminação dela era antiga, não era muito bacana, não. Nos anos 60, né? Aí a procissão está voltando, o sino santíssimo começou, ai meu Deus, e agora? E a gente suava frio porque ia tomar uma correção do padre, né? Agora a coisa mais bonita, que eu guardo isso com uma lembrança mais de saudade, que ele chegou perto da gente e falou, meus filhos, pode ir para casa que tudo bem, depois a gente conversa. Não vou nem falar com seu pai. O coração desse tamanho, bravo, mas um coração desse tamanho. Vocês colocaram incenso junto da banda que vocês queriam, né? Não, a gente não podia gastar incenso. E nós colocamos, e faz bagunça. E coroinha fazia bagunça mesmo. E a criança não tem jeito. Mas você falando nessa devoção do Rosário, vocês falaram também com a gente que, que esse congado ele começou com o seu José Margarido, né, nas regiões rurais com vocês, né, esse movimento todo, e que vocês montaram uma dinastia em Poema. Como que foi isso? O Zé Margarido veio lá, ele é da época do pessoal da Serra dos Árabes. Então ele mudou para o Carmo, naquela época era muito difícil, entendeu? Nos anos 70, né? Então ele aquela pobreza, coitado dele, com muito custo. A dona dele me contou a história, como é que trouxe as latas dele aqui para Itabira, para isso. Aí quando chegou aqui, ele ficou aí no Congelemine, aí, e o Congelemine foi lá para Água Fresca, e ele começou com as crianças, né? Com aquelas latinhas, coisa e tal, aí as crianças foi crescendo, foi transformando em homem de responsabilidade, foi aonde que saiu, que aumentando esses grupos. Foi ficou grande, queria, né, tá sabendo manobrar o grupo. Foi um para Água Fresca, foi um lá para Gabiroba, outro foi lá para Gabiroba, outro foi para praia, e aí por diante, foi se rodando. Só um grupo que de vez em quando falava comigo, não, meu grupo não saiu de Zé Margarida, não. E eu ficava querendo discutir com ele. Então ele depois falou, não, eu vou olhar isso de mais de perto. Que foi o Marito, o pessoal dos família do Baú, esse povo de lá. Aí quando ele resumia aquela história, eu falei, na verdade, o grupo dele é descendente do pessoal lá de Santa Maria, Lourença, Baú, não tem nada a ver com o Zé Margarida. Zé Margarida veio do Serra dos Árabes, não tem nada a ver. Aí eu fui desmembrando, entendi o espírito da coisa. Ele sempre falava comigo, não, meu não tem nada a ver com o Zé Margarida. Eu falei, não, eu não sabia de nada. Quando eu procurei saber, ele disse, não. Aí ela acertei, falei, não, tá certo. Você é Baú, veio lá o Zé Baú meio doidinho, que a confusão toda, falei, tudo bem. Mas foi uma época muito gostosa que ele começou com essas crianças e formou esses grupos que hoje está aí em Itabira. Então acontece, ele sempre fala comigo, Santana, eu preciso de você na guarda. E ele pega e fala assim, eu falo, seu Zé, enquanto eu não aposentar, não posso acompanhar o senhor não, porque isso é muita responsabilidade. Tudo bem. Aí quando eu aposentou, eu com uma palavra. Tem muitas guardas, tem, aqui nós temos aqui, tem muita fracassada, mas lá vai arranhando, mas diz que vai chegar lá.
é o pessoal do caboclo, né? E a folia, porque a folia nossa aqui, ela é mesmo quase os mesmos membros que é da guarda, do Marujo, que trabalham na folia. Então eles trabalham, você entendeu como é que é? E por diante, eles fazem essa história toda. Então a gente vem fazendo as festas dos municípios, Ipoema, Serra dos Zaves, Morredondo, né? Inclusive lá no Morredondo nós fomos um reinado lá de Senhora do Rosário, no tempo santaciano, não sei se vai dar continuidade. Para nós, eu digo, para mim pelo menos, foi uma benção de eu ter essa responsabilidade que o São Zé deixou na minha mão. De cuidar desse povo nosso aqui, que é um povo, tem uns que tem a cabeça dura, mas a gente precisa ter paciência com eles. Celebrar de forma tão linda, né? Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia. Exatamente, São Benedito é um santo, como diz isso, santo milagroso. Eu posso contar um pouquinho da historinha do São Benedito e São do Rosário? Claro! São Benedito, ele era cozinheiro, entendeu? Ele era cozinheiro. Isso aqui, porque historiador, cada um conta de uma maneira, eu vou contar do meu jeito aqui. O São Benedito, coitado dele, ele era cozinheiro lá dos padres lá. Então, tem um dia na hora da missa, chegou visita lá na casa do padre, e ele tá lá querendo assistir a missa também, e o responsável lá do almoço lá falou assim: ô Benedito, o almoço está quase terminando e você tem que ir no meio de nós? Não, calma, eu estou indo. Contava passando 5 minutos que foi para a cozinha, preparar o almoço para eles. Aí depois o responsável da área olhou assim, escolheu lá e chegou 3 lá na área da cozinha. Voltou assim, meio, 3, tinha 3 lá ajudando ele. Aí quando deu 11 horas em cima do ponto, o sino bateu pro almoço. Cuidou de direitinho. O cabo ficou meio, e aí já falou lá com o padre, rapaz, tem um São Benedito, ele está fazendo milagre antes de morrer, ele está fazendo milagre. Tem uma coisa esquisita aí. Aí ele continuou, tudo bem. Olha, Benedito está saindo às horas da noite aí, 9 e tanta, e ele está levando um cesto aí, cuidado com o Benedito. Aí põe um camarada para acompanhar ele aí. Ele pegaram e falaram assim: como é que acompanha essa coisa preta? Ele, não tem jeito. Está tudo no escuro, não dá para enxergar. Falava assim. Aí tem um dos capatazes lá e virou e falou assim: não, faz o seguinte, marra lata no pé dele. Ué. Aí juntou umas pedrinhas lá e marrou lata no pé do Benedito. E saiu acompanhando o Benedito. Você acompanha ele só pelo chucai, né? Quando chegou assim numa curva assim, acontece que tinha uma lagoa por cima e curvando assim por baixo. Diz que tinha Senhora do Rosário, num altar mais maravilhoso, azul claro, mas estava assim, e Senhora do Rosário flutuando em cima da água. Ela estava flutuando lá. E ele com o joelho plantar no chão lá. Aí disse que o capataz voltou para trás assim, chegou e falou com o padre: ó, tem um santo na aldeia aí. O quê? Santo na aldeia? Tem um santo na aldeia aí. E virou que converseram. O Benedito levantou de lá, foi para a aldeia, que ele cozinhava para ele, mas dormia na senzala, né? Aí tá. E esse viraram aqui, papapá. Arranjou banda de música, arranjou mais não sei o quê. Nós temos que fazer um festão para trazer essa santa para cá. Aí juntou, a banda de música batendo, trouxe ela para a capelinha lá. Como foi no outro dia, volta lá, a Senhora do Rosário estava bem no mesmo lugar. Diz que levou nós 2 vezes. Aí por resto ele falou: não, ô Benedito, você já viu uma imagem que está lá assim? Não, não vi não, mas se vocês autorizarem e eu levar meus companheiros lá, eu vou lá ver ela. Aí eu falei: não, você pode ir sim. Nessa altura o Benedito já tinha preparado umas caixinhas de cor de barriga de tatu, para eles faziam uns ensaios do jeito deles lá na senzala, né? E aí tudo bem, autorizou ele, né? Ele deu um ensaiozinho com a turminha dele lá da senzala e foi lá e conversou na língua dele lá. E a Senhora do Rosário saiu com ele e passou direto com ela lá para a senzala. Passou com ela direto. E ele ficou
caindo os beijos, ele levou a Senhora dos Atos para lá, chegou lá, pintou ela de preto, entendeu? Que naquela pintou ela de preta, ficou sendo a mãe dos negros. Por isso que tem, Senhora dos Atos é a mãe dos negros. Mãe dos negros. É muito milagre, né, dentro Mas dessa aquele história. chucaio que não colocou no pé dele ali, aqui o Moçambique ficou representando aquele. Você vê que o Moçambique tem o Aquele é o chucaio? toque do Moçambique Aqui tá durante representando São Benedito. a apresentação. Isso é uma muito coisa lindo. maravilhosa. É tanta historinha. Guarda de Moçambique, né, São Antônio, que conseguiu, que consegue, na verdade, tirar a nossa Exatamente. de lá, Você não imaginou que colocar ela o grupo de Moçambique, porque as outras guardas, né, elas... o grupo de Moçambique é muito forte, que todas as festas aí, aqui, não é em Quitabira, mas Piracicaba, Belo Horizonte, Nova Cinta, tudo, o moçambiqueiro ele está na frente. Na Aparecida do Norte, o moçambiqueiro está na frente. Eles que fazem você entendeu? E eu olhei aqui, eu tinha onde que eu queria falar, falei, não, fica calado é melhor. Aí teve um velho que falou comigo, não, o moçambiqueiro, ele tem uma responsabilidade para a história toda, né? Estael acompanhou essa dinastia. Conta pra gente como que funcionou, assim. Foi lá em Poema, tem uma guarda agora em Poema? Na verdade, não, Ipoema não tem guarda, já teve. Né? No passado teve guarda de Marujo e teve também a Folia de Reis. Inclusive, a guarda que originou as guardas de Itabira, ela vem da zona rural, né, que é da região ali, divisa de Poema com Carmo ali, mas fica mais Carmo, que é Boa Vista, Serra dos Alves, Serra dos Linhares. Ali é que começou a cultuar, né, essa tradição africana, né, naquela região ali. E eu ficava muito instigada, perguntando por quê, né? Por que que isso chegou na zona rural antes de chegar aqui? Porque a mineração começa no século XVIII, mas aqui no centro, né, de Itabira. No século XIX é mais forjas, né, com ferro, né? Pois é, mas assim, porque lá a mineração não estava presente nessa época, nessa região onde que as guardas formaram. E eu falei assim, mas por quê, né? Por que esses negros vieram para cá, o que levavam eles a morar aqui, porque veio de lá, uma coisa que tem 300, que deve ter no mínimo 300 anos que está lá. Né? Ele chegou em Itabira agora, né, São Antônio, foi agora com o Zé Margarido. O Zé Margarido ele deve ter... Você fala que é a turma lá do Serra dos Alves, né? Como chegou na Serra dos Alves, né? Exatamente. Porque naquela época, quando Chico Rei chegou, pegou autorização que ele podia expandir o que ele sabia, doutor Major Augusto, os padres lá, prefeito e tudo, que ele autorizou ele, aí ele pegou, aí que foi expandindo os grupos para o interior, aonde que chegou, e na época que foram muitos escravos que ficou forros, né? Então eu segui aposentou eles e ia andando de lá para cá, onde que chegou na igreja, que, né, até tem uma fazenda que chama Fazenda das Cobras, né, no Serra dos Aves. Então eles alojou lá e começou lá, e é onde que criou, fundou esse grupo de Marujo no Serra dos Aves, a partir desse escravo que eles veio de lá para cá. Na Fazenda das Cobras. Mas eu também tenho uma outra versão para isso, sabe? Porque eu acho que pode ter sido isso também, né? Claro, né? Porque essa Fazenda das Cobras é uma das fazendas mais antigas que tem em Senhora do Carmo. Senhora do Carmo era o único distrito que tinha Itabira, Ipoema nem existia. Ipoema veio depois, né? Quando desmembrou, tal. Mas antes era Carmo e Itabira. Mas o que acontece? Aí eu ficava assim, gente, mas tem que ter um motivo, sabe, dessa chegada dessas pessoas nesses lugares. Claro, os escravos também estavam na fazenda, a gente sabe disso, né? Mas formar movimentos, né, de rituais africanos, né, assim, é preciso de mais pessoas, né? Aí o que eu diagnostiquei, sabe, na minha pesquisa? Aí eu fui conhecer a região ali da Cordilheira do Espinhaço, né, mais especificamente na Serra do Cipó, ali, na divisa de Carmo com Ipoema, e me dei com a Serra da Meia Livra. Aí eu pensava assim, gente, por que Meia Livra, né? É um nome curioso. Curioso, porque... Ou então Meia Libra, que eles falavam, ou Libre, sabe? Porque vem né, o Libre, né, é uma palavra espanhola, né?
Aí eu perguntava assim, mas tem que ter alguma relação? E hoje essa serra, hoje, ela não tem quase habitação nenhuma. Foi quando eu fui, que eu penso, né? É uma suposição, porque, na verdade, nós não temos documentação escrita dessa época. A gente trabalha muito com a oralidade, e naquela região ali, que também foi uma região de quilombo, não tem mais pessoas. Tem o território que foi o quilombo, mas não tem mais as pessoas remanescentes. Não tem. Então, a gente acaba supondo as coisas. Meia Libra. Aí, quando eu peguei o mapa, que eu abri, que aí eu vi que atrás dessa Serra Meia Libra, aí vem o Rio das Mortes. O Rio das Mortes foi a região que mais ocorreram quilombo nas Minas Gerais. Você está entendendo? Então, a coisa até me arrepiou na hora que eu falei, gente, então esses escravos, eles chegavam aqui, meia libra, eu acho que eles se consideravam meio livres até naquele ponto, você está entendendo? Até atravessar a serra e encontrar os companheiros que deveriam ser até possivelmente seguidores do Chico Rei, né, que ele está falando ali, Sim. e iam fazer o quilombo nessa região Porque do Rio das uma Mortes. das práticas do quilombo é o contato de algum dos membros com comércio, com compra de armas, com troca de alimentos. O quilombo ele sempre está próximo do núcleo urbano, assim, né? Então eu acredito que isso é bem provável. Necessita de mais investigação, mas é essa relação Mas fica que difícil, tem. porque não tem mais, sabe? É uma coisa que a gente tem que ir juntando, sabe, as pecinhas mesmo, sabe? E pega uma informação de uma ali, de outra ali. Eu tive, por exemplo, contato com a dona Isabel, com o Feliciano, com o senhor Francisco, com a dona Horacina, que é daquela região ali, você está entendendo? E elas faziam folia de reis, já naquela época elas andavam, né, próximo da época de Natal, pedindo esmola, de noite saíam, cantavam, sabe? E tinham todo o ritual, né, para o dia dos reis, que era muito bonito. Então, ali nasceu, sabe? E é muito bacana que o pessoal hoje está lá ainda, cultuando, sabe? Cantando, dançando, sabe, na maior felicidade ainda. Isso remonta, né, aos negros também do Rosário de Itabira aqui, com essas festividades, né, dedicadas a Nossa Senhora do Rosário, os negros ferreiros, né, que trabalhavam nas forjas. Itabira tinha 13 forjas no século XIX, né, então, e vários escravos vindos de várias regiões de África, como mostra o arquivo da diocese, né, de vários senhores daqui de Itabira. Então, é bem provável esse vínculo. Também tem uma relação de comercial aí também, sabe? Desse auxílio dessa comunidade negra, da igreja aqui, com esse quilombo. Isso era muito comum entre os negros, essa associação, essa ajuda mútua de andar caminhos e de preservar. A Irmandade de Senhora do Rosário Itabira, né, que teve o seu tempo muito significativo na festa religiosa, lá no 1800 e pouco, 1900, nós tínhamos aquela Irmandade Senhora do Rosário já muito dos negros, né? Prova que você vê, São Benedito, Senhora Santa Ifigênia, ali, né, que eles construíram aquela capelinha. Então eu falo assim, né? Nós temos uma raiz cultural e religiosa africana muito forte e grande aqui em Itabira. Sim. Sim, e você vê, né? Não é à toa que isso tem uma projeção grande de Itabira receber um encontro regional, né? Igual vocês. É a Assembleia dos Congadeiros, né, que aconteceu aqui. Esse teatro que ficou lotado, todos os congadeiros. Eu dei uma palestra aqui para eles no dia, foi muito bom, sabe? Eles gostaram muito de escutar, porque eu contei um pouco da história para eles também, né? Gente, Drummond tem um poema, né, que ele fala, olha os negros do Rosário, né, que ele elogia essas folias, os congás, as marujadas, né, toda essa manifestação itabirana, né, ele viu isso também, né, ele não deixou de registrar a grandeza disso, né. Eu ganhei um samba de enredo no Carnaval Itabira falando sobre, olha a festa do divino de congada e boi bumbá. Os marujos do Rosário, a velhinha vem saudar. Né? Quando a gente, no tempo do grande carnaval itabirano, que nós, vamos dizer, homenageava algumas pessoas,
primeiro samba de enredo também, como nesses 300 anos de Minas, na época eu ganhei o primeiro samba enredo de Itabira, foram 7. Foi no século passado, homens valentes e ousados avistaram uma pedra azul. Vinham de terras distantes em busca de riquezas nas Minas Gerais. Viajaram muitos dias sem parar entre vales e colinas até perto da pedra chegar. Formaram um pequeno povoado e fizeram igrejinhas para as noites rezar. O do Tupi-Guarani essa pedra transformou em Itabira. Ganhou o carnaval. Não, lindo! Lindo, né? Tem uma questão, né, do nome de Itabira, né, que vários defendem várias versões aí, Itabira, pedra que brilha, Itabira, pedra embicada, pedra que rola, pedra que gira, né, que brilha. Então tem várias versões, mas eu acho que o que pegou é o que brilha. Porque brilha, brilha toda, é lindo. Desce da cidade. Você vai lá do Vai Minério. Desce da cidade alta para cantar na rua. Tradições e lendas de Itabira, terra de poesia e cultura. Olha a festa do divino, de congada e boi bumbá. Os marujos do Rosário, Belinha vem saudar. Belinha era a escola de samba. E nós saímos com uma congada marujada na década de 70. E com folia de reis, aquela madeira que eles vão trançando, e tudo em ritmo de carnaval. Foi um momento maravilhoso. Está registrado aí. Tem que ficar mesmo. Gente, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho qual que é o sentimento que vocês têm, né, que somos mineiros, né, de ser mineiro. Qual que é o sentimento? Qual que é o imaginário? O que vocês pensam sobre isso? Né? Falasse um pouquinho. Bom, muitos atributos ser mineiro. Simplicidade, humildade, desconfiado, bom coração, mas eu coloco mineiro assim, né? Gosta de um pão de queijo, fala uai, né? Gosta de ver uma lua, cantar seresta, fazer poesia, né? Mineiro gosta de uma poesia. Eu falo que... mas eu tenho uma reflexão maior, um posicionamento. Principalmente o mineiro de Itabira, né? Eu acho que ser mineiro é ter um coração de ouro, revestido de ferro, que o vento sopra das minas de todas as Gerais. Porque Guimarães Rosa diz, Minas, são muitas minas, né? Mas esse mineiro aqui do centro de Minas, eu acho que eu não sei, eu acho que ele é mais, tem um coração de ouro, tem de ouro sim, e revestido de ferro. É isso que eu acho que esse mineiro. Eu acho que ser itabirano, né, Drummond já plagiando Drummond aí, é ser de ferro, né, ter um coração de ferro. Em poesia, né, o itabirano, e contar vagão, igual a Baiandeira dizia, itabirano, contar vagão. Contar vagão. Quem nunca contou vagão, né, gente? Em Itabira. Quem nunca escutou barulho do trem, né? De madrugada toda, o dia inteiro. Não, quer ver uma coisa interessante? Eu tenho algum poema que me chama O Barulho da Mina. Nós somos ninados com o barulho da mina até hoje. Quando a mina para, meu Deus, esses dias aí que teve o problema da mina, em 2018, né? Pai, que barulho é esse que vem... Gente, que tristeza. Agora, para o Covid, né, eu tenho um poema meu, que eu escrevo. Pai, que barulho é esse que vem da mina? Que tanto me incomoda, que vem de longe, tanto me incomoda. Aí, meu filho é o barulho da mina. Ninou meu avô, ninou meus tios, ninou meu irmão, ninou toda a minha vida, gente. E às vezes a mim também. É o barulho das escavadeiras, do trator, das oficinas, né, do trem, o barulho do trem, e esse barulho não pode parar. Dorme, meu filho, dorme. Sim. Que mais vocês falam, né, gente, sobre ser mineiro, que se encontrar aí? Bom, diz que mineiro é tímido, né? Eu acho que ele é tímido, mas quando precisa ele é muito ousado, sabe? Ele sabe ser ousado,
né? Ser mineiro é pura poesia, né? Mas a gente não pode negar isso, né? Que a gente vive, pelo menos no nosso espaço aqui, a gente vive, respira poesia. Ser mineiro é uma delícia, né, gente? E ser mineiro é não ter medo da travessia, né? Também acho. Lindas palavras, né, Stael? No pé do trem, né? Mineiro é observador, caridoso e alguns deles gostam de ajudar o irmão, que é uma parte muito maravilhosa. Eu sinto orgulho de ser mineiro. Olha, gente, o que eu mais gosto de Minas Gerais é a comida. Eu tava falando, é tudo muito gostoso, é muito bom, né? Goiabada com queijo, né? O que a gente pode falar? Pão de queijo, costelinha, coropronobis. Eu perguntei para um amigo meu que rodou o mundo, né? Eu perguntei para ele assim, nossa, o que você mais gostou, que você conheceu fora? Ele é paulista. Qual prato que você mais gostou, né, nessas andanças todas? Ele falou assim, tutu. Ai, tutu é ótimo. Eu já marco. E tem um prato aí que é os 4... Não, sempre teve esse prato Tabira, mas depois alguém colocou o nome, Zé Lopão Oráculo Nobis. Miserenópolis. Esse prato é o seguinte, criação, eu falo, o itabirante sempre comeu esse prato. É costela com Oráculo Nobis, angu, feijão preto e arroz branco. Costela de boi, ou se não de porco. E aí você coloca Oráculo Nobis e coloca uns bacon ali. É uma delícia. Chama Zé Lopão. Ele ganhou o 2º lugar num comida de boteco em Belo Horizonte. É Zé Lopão Oráculo Nobis. É um prato maravilhoso. Gente, esses sabores, né? Porque a gente que é mineiro, a gente entra na casa das pessoas geralmente pela cozinha, né? Quando a gente é de casa. Então tem aquela tradição da família, do almoço de domingo, né? Da comidinha da mãe, da avó, né? Da família, né? Isso é muito gostoso, né? Então. Mineira é candongueira, ela cheira longe, né? Ela é uma delícia. E para completar o cafezinho, né? O café também é bom. Engolindo a palavra, né? O mineiro gosta de falar com carinho. Eu falo que não é que o mineiro economiza a palavra, ele fala com carinho. É isso aí. Que negócio? As pessoas vão chegando na sua casa, o cafezinho, né? Com queijo ainda melhor ainda. Bom, podemos então... Gente, foi muito legal estar com vocês, poder me sentir mais itabirana, né, na fala de vocês, de me sentir mais mineira, né, de me ver no cotidiano, de partilhar esse sentimento, né, com vocês. Muito obrigada também, eu agradeço, né, agradeço os colegas e também. Vamos deixar obrigada os nossos, vamos dizer assim, as nossas marcas nos descampados das minas de todas as Gerais. Sim. Aninha, só posso deixar uma referência aqui? Claro, à vontade. Dos livros, alguém que queira, né, saber um pouco mais sobre a história de Itabira, desses 300 anos, eu trouxe algumas publicações do Santos Souza Guerra, que é bem interessante, a memória e identidade cultural, a diversidade das expressões culturais e folclóricas de Itabira. É uma leitura que vale a pena para quem tem, né, interesse de estar conhecendo mais a fundo o trabalho, a história de Itabira. E tem também do Santos Souza Guerra a identidade do espaço cultural rural itabirano, percursos novos em caminhos antigos. Também, né, do colega geógrafo professor Souza. E, futuramente, quem sabe, a gente vai publicar um livro que a gente está fazendo junto, que já está até pronto, mas não foi publicado ainda, que tem o nome de Assim Somos, a história de vida do homem rural itabirano. O livro já está pronto, só falta agora publicar. E eu, né, espero que a gente consiga fazer esse breve. Foi uma propagandazinha de um livro, o meu 5º livro, né? Era Dia de Carnaval, está saindo aí, já está para a gráfica. Eu estou contando toda a história do Carnaval itabirano, desde o tempo de
da água de cheiro, do chafariz até Madalena, que não gosta de poema. Olha, essas histórias do chafariz, eu já ouvi histórias do chafariz da Aurora. Vamos amar na Aurora. Porque parece que é bem sensual esse chafariz. Tem um outro também aqui do Museu Tropeiro, que é o Caderno dos Tropeiros número 1, que é bem interessante também. Quem tiver interesse, no Museu do Tropeiro de Poema, também vocês conseguem acesso a esse livro. Gente, isso dos tropeiros em Itabira é muito interessante a gente falar. Porque Itabira, ela sempre, nosso território fez parte aí, né, desses caminhos mineradores. A gente percebe aí, né, na Estrada Real, Itabira era um caminho que ligava a região dos Diamantes, né? Itabira, da região dos Diamantes até Ouro Preto, né, até o Rio, era um lugar de caminho. E nesses caminhos também eram transportados sonhos, eram transportados o que era produzido aqui em Poema, na região, informações pelos nossos tropeiros, né? Exatamente. Os povoadores, na verdade, né, da nossa região, né? Inclusive na exposição, né, que está agora aqui na Fundação do Cetrato Itabira e Barão, eu mostro fotos da Estrada Real, né, que também Barão pertence, e por ser uma área, uma região também pertencente ao quadrilátero ferrífero, né? Então, assim, Itabira e Barão têm essas características, porque a Estrada Real também passa por lá, né? Que é essa estrada que você está falando aí, né? Que além de transportar mercadorias, transportava informações, que mais? Sonhos, né? Pessoas, né? Tudo. Exatamente. Ilusões. Daqui para outros estados e para a Europa, para o mundo, né? Traziam coisas para cá. O que eu adoro em Poema é uma coisa chamada Estaladores de Chicote, que retrata, né, essa cultura tropeira, essa cultura do fazer, da prática do tropeiro, né, do homem que lida com as tropas, né, de mexer com couro, de domar o animal. Eu acho isso muito bonito. E lá tá assim, acho que o museu hoje ele cumpre muito bem esse papel, sabe, de estar mantendo essa história viva, né? Porque ela preocupa em estar mostrando, né? E está, assim, acho que educando os nossos alunos para poder também valorizar, sabe, essa importância da nossa história, porque a Ipoema hoje, Itabira hoje é considerada a capital estadual do tropeirismo, né? Itabira ele tem esse nome. Eu não sei se capital. Tem carnaval, mas tem uma escola de samba com samba de enredo em homenagem a Ipoema esse ano. Esse próximo ano. Não vai ter carnaval, mas já o samba de enredo, todo dia eu estou vendo na Rádio Itatiaia e eu estou procurando para saber a letra do samba. Inclusive, coloquei Ipoema alternativo. Ipoema é tema de samba de enredo. Que bacana. Uau, que surpresa boa, que coisa legal. Vai dar para fazer belas fantasias e alegorias, né? E a comida de Poema, gente, ela tem seu lugar, ela é deliciosa. Aqui é feijão tropeiro de Poema, acho que não tem outro, né? Muito gostoso. Pois é. Bom, gente, foi maravilhoso, né, estar aqui com vocês, sentir aí tudo isso que é ser itabirano, que é ser mineiro, e partilhar com vocês e aprender, né? Marconi, Stael e sou Antônio, aprendi muito com vocês sobre um pouquinho mais do que é ser itabirano, né? E do que é ser mineiro, e me identifiquei muito com vocês porque a gente partilha dos mesmos espaços, dos mesmos aromas, né? Dos mesmos ritos, dos mesmos mitos, das mesmas práticas, né? E sigamos construindo essa cultura viva, né, do ser mineiro, né? E sigam aí, continuam vendo a nossa ótima programação. Esse festival tá demais. Somos todos Minas Gerais.